Todos. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Bianca. Boa noite para você que está em casa, que segue junto com a gente no Jornal da Cidade. E olha, um traficante do Ceará foi preso suspeito de negociar 1 tonelada de droga com um quartel colombiano. 1 tonelada, Bianca, é muita coisa. Muita coisa. De acordo com as investigações, esse homem era o principal fornecedor de entorpecentes do bairro Messejana, aqui em Fortaleza. Renan Lemos dos Santos, de 29 anos, conhecido como Galo Cego, responde por tráfico de drogas e já era investigado pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado desde 2020. Já eram objeto, de investigação durante esse período e, mais precisamente, a partir de meados de 2021, quando se intensificou uma rixa que estava ocorrendo dentro de um grupo criminoso ali naquele bairro, nós conseguimos novos elementos que subsidiaram o pedido de prisão preventiva. De acordo com as investigações, Renan Lemos dos Santos é apontado como um dos principais fornecedores de entorpecentes do bairro Messejana aqui em Fortaleza. Ainda segundo a Polícia Civil, o alvo chegou a viajar 2 vezes no ano passado para a Colômbia para negociar a vinda de 1 tonelada de drogas aqui para o Ceará. Em maio, foi verificado que estava havendo de fato uma transação de entorpecentes, com, ao que tudo indica, diretamente com o cartel de Cali, lá na Colômbia. Um dos maiores, né? Exatamente, os maiores lá da região. E que estava havendo uma transação de 1 tonelada de entorpecente, o que, com a nossa atuação, evitou-se que de fato houvesse a conclusão dessa negociação. Com o cerco fechado, além de prender Renan, a polícia capturou um comparsa, identificado como Fernando Shoa Júnior, de 30 anos, que atendia pelo codinome de Nando. Ele já responde a 4 procedimentos policiais por tráfico de drogas e por integrar organização criminosa. Nando é alvo de investigação por ser considerado fornecedor de armas de grosso calibre e munições no bairro Palpina. Todos os nossos alvos, onde quer que estejam, é uma questão de tempo eles serem capturados. O Jornal da Cidade está só começando e hoje você vai ver também. Chacina em Monsenhor Tabosa deixa 4 mortos e 3 feridos. Há crianças entre as vítimas. Passageira foge do aeroporto de Fortaleza após ser encontrada com 9 quilos de skunk. Empresários e contadores são presos suspeitos de sonegar quase 30 milhões de reais em impostos de uma distribuidora de bebidas. A coleta de DNA em abrigos e hospitais do Ceará para auxiliar na localização de pessoas desaparecidas. E a primeira morte por chikungunya confirmada em Fortaleza neste ano. O Jornal da Cidade de hoje já está no ar. Uma passageira fugiu do aeroporto de Fortaleza após ser encontrada com 9 quilos de skunk, uma versão mais forte da maconha, escondidos na mala. Ela chegou a ser presa e algemada. Então, Ricardo Lima, como conseguiu escapar? Boa noite para você. Oi, Bianca, boa noite para você, boa noite a todos. Essa é uma informação que nem a própria Receita Federal sabe explicar ainda. Essa mulher, depois que foi encontrada a droga na mala dela, ela foi levada lá para a aduana, lá foi feitos os testes, foi comprovada, ela recebeu voz de prisão, foi algemada, presa a uma cadeira, só que as pessoas supõem que a algema na parte presa ao braço dela não estava tão bem ajustada e ela conseguiu se soltar e escapar. A nossa produção tentou as imagens do circuito de segurança lá do aeroporto internacional aqui de Fortaleza, mas a empresa que administra o terminal negou essas imagens que seriam exclusivas da Polícia Federal, que é quem investiga o caso. A mulher saiu do estado do Amazonas, aliás, a droga entrou no Brasil pelo Amazonas, tinha como destino o Rio de Janeiro e faria 2 escalas, aqui em Fortaleza e outra em Salvador. Quando passava por aqui, na troca de malas de avião para avião, essa mala passou pelo scanner que identificou que estava portando drogas e a droga foi apreendida, como você disse, a skunk foi entregue à Polícia Federal para ser incinerada. A mulher está sumida até agora. Bianca e Alexandre. É importante lembrar que quem também está sumido até agora é aquele homem que fugiu da sede da Polícia Federal, também algemado e até agora não foi encontrado. E uma fábrica clandestina de envasamento de água foi desativada pela polícia em Pedra Branca, sertão central do estado. As equipes receberam uma denúncia anônima sobre a venda de garrafões na cidade
com valor bem abaixo do praticado na região. Ao chegar no local, encontraram mangueiras ligadas à caixa d'água de maneira precária e sem nenhuma higiene. Também não havia alvará de funcionamento. O dono foi preso em flagrante. Manuel Clarentino de Holanda, de 58 anos, já respondeu por porte ilegal de arma de fogo. A polícia descobriu que a água vendida por ele chegava por meio de um caminhão-pipa cadastrado no Exército Brasileiro. A suspeita é que o veículo fazia a coleta em um rio da região e levava para a fábrica clandestina, onde a água era armazenada em uma caixa e depois distribuída nos vasilhames. É o famoso barato que sai caro, né? Você imagina só oferecer aí na sua casa, para a sua família, uma água que vem do rio, sem nenhuma higiene, né? Então você não gasta com a água tanto assim, com o garrafão, mas acaba ali gastando com remédio, atrapalha a saúde de todo mundo. Um risco enorme à saúde, inclusive. Verdade. E você lembra do caso que o JC trouxe ontem, do homem que escapou da morte após ser atingido por um caminhão? Hoje, a gente vai mostrar outro, em que a vítima também teve muita sorte. Pois é, foi durante um acidente de moto em Juazeiro do Norte, na região do Cariri. O condutor pilotava em alta velocidade quando perdeu o controle. Ele sobe a calçada e, por muito pouco, não bate nem no poste e nem na parede de uma casa. Passa exatamente nessa brechinha aí. O motociclista cai sentado na calçada e a moto fica em pé. Veja novamente a imagem e repare que o condutor estava com o capacete no braço e que o espaço por onde ele passa tem cerca de meio metro. O suficiente para evitar que ele batesse a cabeça. Uma sorte mesmo. Na capital, um prédio público foi alvo de um criminoso. Esse homem aí, ó, que você vai ver nas imagens, está furtando fios de cobre da tubulação de ar-condicionado da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão da Prefeitura, no bairro Dionísio Torres. Ele também tentou levar essa câmera de segurança que está flagrando a ação, mas guardas municipais chegaram antes que ele conseguisse fugir com todo esse material. E a gente fala agora sobre uma demissão em massa dentro de 3 UPAs, Fortaleza, Horizonte e Sobral. Foram 150 funcionários terceirizados de uma só vez, sem aviso prévio e sem os salários. Esta é uma pequena parte do grupo de funcionários terceirizados que até ontem trabalhava nas unidades de pronto atendimento dos bairros Edson Queiroz, Vila Velha e Bom Jardim. Porteiros, auxiliares de limpeza, copeiros, maqueiros e jardineiros estão entre os demitidos. José Carlos trabalhou entre as 7 da noite de segunda e 7 da manhã da terça e, ao final do expediente, foi informado do desligamento. Quando foi às 7 da manhã, o gestor chegou até a mim e os mais 2 funcionários que estão aqui também e chegou para nós e disse que a nossa empresa não tinha mais nenhum vínculo com a fundação. Os representantes das empresas terceirizadas afirmam que pelo menos 150 funcionários das 3 UPAs de Fortaleza, a de Horizonte e a de Sobral, ficaram sem trabalho da noite para o dia e sem nenhum comunicado de aviso prévio. Uma ação civil pública foi movida pelas empresas que alegam irregularidades por parte da Fundação Leandro Bezerra de Menezes, que ganhou a licitação e terceirizou os serviços nas 3 unidades da capital, de Horizonte e Sobral. Quebra do contrato sem aviso prévio, falta de pagamento no último mês de prestação de serviço são algumas das reclamações. Os advogados de defesa dos empregadores vão entrar na justiça com o objetivo de reparar os danos causados pela quebra de contrato. Quem vai pagar? Quem vai arcar com esse prejuízo? As empresas hoje elas não estão mais dentro do procedimento, né? Então, assim, foi uma coisa tão unilateral que nem licitação foi feita, né? Então, assim, essas terceirizadas hoje elas estão assim a ver navios, né? Há 2 semanas, a Fundação Leandro Bezerra de Menezes, que havia contratado os serviços da Cooperativa de Pré-Atendimento Hospitalar COAP, responsável pela prestação de serviço de profissionais de saúde, suspendeu o contrato e as UPAs passaram a operar com metade das equipes, causando lentidão no atendimento dos pacientes. Agora foi a vez de quem atua na retaguarda para garantir o funcionamento das unidades. José Carlos se sentiu desrespeitado pela forma como o desligamento aconteceu. Porque não falou 7 horas da noite quando eu cheguei? Quando foi 7 horas da manhã, mandou a gente sair da unidade. A nossa produção entrou em contato com a Fundação Roberto Bezerra sobre as denúncias apresentadas na reportagem,
mas não recebeu resposta até o fechamento desta edição. Representantes da Diocese do Crato vão se reunir com o bispo e o Colégio de Consultores para discutir a atitude de um padre de Nova Olinda, outra cidade que fica na região do Cariri, durante um casamento que aconteceu na semana passada. Esse caso ganhou bastante repercussão, né? Ele encerrou a cerimônia sem dar a bênção final aos noivos, porque os pajens foram cães de estimação da família. Brenda e Elivelton já moram na casa nova com os filhos de 4 patas, os vira-latas Pipoca e Scooby. O casal de cachorros, ambos deficientes, foi adotado pelo casal de protetores de animais. Scooby, ele foi abandonado próximo à casa de Elivelton e foi atropelado. A gente chegou pouco depois do atropelamento e já trouxe para o abrigo. Daí a gente cuidou e cerca de 3 meses depois Pipoca chegou. Ela foi abandonada no lixão. Os pajens caninos foram escolhidos para levar as alianças até o altar. Para os agora marido e mulher, que são membros de um projeto que acolhe animais de rua, os pets simbolizam amor, pureza e inocência. A gente foi pensar, foi ver qual era o significado dos pajens. E nisso a gente pensou em levar Scooby e Pipoca, que definiam isso, que exalam felicidade, passam boas energias. A reação do padre César Retrão, pároco da matriz de São Sebastião, pegou os noivos de surpresa. Isso porque a entrada dos animais havia sido combinada com a secretaria da paróquia. Segundo Brenda, a cerimônia foi encerrada sem o beijo dos noivos, sem o tradicional "eu vos declaro marido e mulher", nem bênção final. Tudo que a gente mais queria não houve, que foi o rito final. Aquela palavra que todo casal quer receber, que é para selar o amor, né? E isso aí não foi dito. Elivelton, o noivo, ainda espera do padre uma retratação pela atitude tomada diante de toda a família e convidados. Era o que era para ele ter feito, ter finalizado o casamento, a minha opinião. Ter chamado a gente um particular depois e ter repassado tudo o que aconteceu. Se ele não gostou, que é por causa disso e tal. Mas até então isso ele não fez. Desde o ocorrido, o padre César Retrão, que já era reservado, quase não é visto na cidade. Ele mora ali na casa paroquial que fica ao lado da matriz. Até a igreja, que vivia aberta durante todo o tempo, agora está de portas fechadas. Aqui em Nova Olinda, poucas pessoas arriscam dar uma opinião, seja a favor ou contrária à atitude do sacerdote. Acho que foi errado. Por quê? Porque ele já tinha combinado com a secretaria, aí eles aprovaram, aí na hora do casamento eles não aceitaram. No caso, você é favorável os animaizinhos poderem entrar? Poderia sim. Por quê? Porque eu acho que cada tem sua opinião, né? De jeito nenhum. A senhora acha uma espécie de profanação? Eu não sei nem o que eu lhe dizer, é muita falta de senso. Procuramos o padre César na casa paroquial, mas fomos informados que ele não estava. Ele se pronunciou por meio de uma rede social da paróquia, onde afirma que nada faltou na celebração do matrimônio. E gestores da capital se reuniram hoje para discutir maneiras de inovar no serviço público. Esse encontro vai acontecer uma vez por mês e faz parte de um projeto bem maior. A inovação pode ser uma importante aliada para desenvolver políticas públicas e serviços. Esse foi um dos temas da primeira edição do Café Labifor, uma iniciativa do Laboratório de Inovação de Fortaleza em parceria com a Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação, Citinova. Os encontros devem ser mensais. O projeto foi idealizado pelo prefeito José Sarto. Aqui nós vamos apresentar a parceria de Fortaleza com a Universidade Americana, que é a Universidade Johns Hopkins, e com o Centro Bloomberg de Inovação Pública. Fortaleza foi uma das 13 cidades, entre cidades europeias e americanas, que foram selecionadas para um programa de treinamento em inovação dos seus servidores e dirigentes. É um programa de 1 ano e esse é o primeiro evento para disseminar o conhecimento desse programa entre as diversas secretarias da cidade.
Um dos principais objetivos deste fórum é discutir soluções inovadoras que possam resolver problemas existentes na nossa cidade, que vão desde ordens estruturais, coleta de resíduos sólidos, mobilidade urbana, empreendedorismo e até violência urbana. O consultor em design e inovação pública, Caio Werneck, foi o palestrante convidado do evento. A gente aproveitou, eles fizeram esse convite justamente para poder fazer uma fala sobre o que significa e como é fazer inovação num contexto público, no setor público. E então hoje é uma fala que vai tentar trazer algumas reflexões a partir da prática, e a partir desse diálogo também com o que tem sido feito aqui, que é uma cidade que já tem se destacado em várias outras iniciativas. Chegou a hora da coluna Camisa 8, que vem com polêmica no Campeonato Brasileiro. Para o nosso veterano Gomes Farias, os clubes cearenses são tratados de forma desigual na competição. Fala aí, Farias. Olá, Bianca, boa noite, Alexandre. Meus amigos, eu tenho um bocado de tempo, um bocado de anos que trabalho em rádio e em televisão. Mas eu juro para os senhores que eu nunca fui tão cumprimentado, nunca recebi tantas mensagens e ligações telefônicas como de ontem para hoje. Todo mundo concordando plenamente com aquilo que nós falamos aqui. Que nós temos que acordar, que é subjetivo Como é que o cara acerta e prejudica? Oh, meu Deus do céu, porque só acerta contra a gente? Pelo amor de Deus. Então eu quero agradecer a todos que nos cumprimentaram e quero aproveitar a oportunidade, mais uma vez, e chamar a atenção dos nossos dirigentes. Faz vergonha ver o resultado da classificação do Campeonato Brasileiro, ver nossos dois times lá na rabeira, último e penúltimo, pelo amor de Deus. Um futebol tão bem dirigido, nosso futebol é bem dirigido. Nós temos bons times, o lugar do Fortaleza não é aquele não, nem o do Ceará. Porque o Ceará joga com o Santos lá, joga melhor do que o Santos. Fortaleza joga com o Fluminense aqui, encurrala o Fluminense. O Fluminense ficou um time defensivo e nada mais. Mas acontece que, repito, os milhões vão para lá, os tostões para cá, e existe aquele outro problema que eu acabei de citar e pelo qual fui bastante cumprimentado. Muito obrigado, passem uma boa noite e até amanhã. Ainda hoje as informações sobre a chacina de Monsenhor Tabosa. 4 mortos e 3 feridos e há crianças entre as vítimas. E já no próximo bloco, a primeira morte por chikungunya confirmada em Fortaleza neste ano.
Fortaleza confirmou hoje a primeira morte por chikungunya de 2022. Ao vivo, o Ricardo Lima vai nos trazer mais detalhes. Ricardo, há outros 2 casos em investigação, é isso? Boa noite. É isso, Alexandre. Boa noite para você. E detalhe é que essa confirmação veio um dia após o Jornal da Cidade dar em primeira mão essa morte, que aconteceu no dia 18 de abril passado. Hoje foi divulgado o boletim epidemiológico da 20ª semana e aí essa morte ela foi confirmada. Existem 2 mortes que estão sendo investigadas ainda pela Secretaria Municipal de Saúde. Até a última segunda-feira, dia 23, foram confirmados 3.058 casos de chikungunya aqui no estado, aliás, em Fortaleza. Os bairros José Walter e Cidade dos Funcionários estão entre os que estão aí com os maiores registros de chikungunya aqui no estado. A taxa de incidência da doença é de 103,1% para uma taxa de 100 mil habitantes. 88 bairros aqui da capital registram infecção por chikungunya. Alexandre e Bianca. Obrigada, Ricardo. A gente falou aqui no JC de ontem sobre a distribuição de repelentes para grávidas na rede pública de saúde da capital. E agora vamos saber como é que funciona esse serviço lá nos postos de saúde. Bem, o objetivo é evitar que aumente o número de gestantes infectadas por dengue, zika e chikungunya em Fortaleza. Marcela está grávida de 8 meses. Confessa que ficou feliz ao ser beneficiada com a entrega deste repelente ao chegar no posto de saúde para a consulta. Gostei, deles estar cuidando ainda mais das gestantes, dos postos de saúde e também cuidando do bebê, Atualmente a rede municipal de saúde dispõe de 24 mil frascos de repelente que são distribuídos a mais de 12 mil gestantes que fazem acompanhamento regular nos postos de saúde da capital. Este é um trabalho preventivo, uma vez que o não contágio depende também das pacientes. Alertamos para essas mulheres que elas possam fazer as medidas que a gente já conhece, para a prevenção das arboviroses, que é o quintal limpo, as caixas d'água, limpas e tampadas. Se essas gestantes elas tiverem condição, de telar a sua casa, portas e janelas, ter um mosquiteiro para que ela possa armar esse mosquiteiro para dormir, como também ela utilizar roupas que cubra a maior parte do seu corpo, como calças compridas, blusas de manga comprida, para que a área ela fique menos exposta ao mosquito. O objetivo é evitar que bebês sejam infectados por alguma arbovirose adquirida pela mãe durante a gestação. É importante que a gestante ela, tenha esse repelente para a proteção da dengue, zika e chikungunya. A gente sabe que em 2015 a gente teve a microcefalia associada ao zika vírus e aí a gente está com essa entrega com o objetivo de prevenir essas arboviroses, não só a zika, mas também dengue e chikungunya, para que essa gestante ela possa ter essa proteção, principalmente nesse período onde essas doenças elas aparecem com mais frequência. E um fóssil de pterossauro, um dinossauro voador, foi traficado para a França, vai ser devolvido ao Cariri. Hugo de Leon, boa noite. Olá, boa noite, Bianca, Alexandre, boa noite para todo mundo. Os 998 fósseis originários da Chapada do Araripe, aqui no Cariri cearense, serão repatriados de volta ao Brasil. Isso após uma ação do Ministério Público Federal brasileiro, que teve uma decisão favorável da Justiça francesa. 34 caixas cheias de fósseis, peças raras, únicas, que serão devolvidas, que foram importadas de forma ilegal para a França e irão retornar. Representantes da Universidade Regional do Cariri, a URCA, professores, paleontólogos e o Museu de Paleontologia da URCA, que fica em Santana do Cariri, participaram de uma solenidade simbólica nessa entrega que aconteceu. E há um trâmite todo até essas peças chegarem até aqui, ainda não há uma data definida. O fato é que todos esses exemplares, inclusive um pterossauro raríssimo, que também será devolvido, tudo irá integrar o acervo
do Museu de Paleontologia da URCA. Boa notícia, portanto, a gente inclusive mostrou recentemente outras peças que foram devolvidas, entregues pelo Ministério Público Federal, mas que infelizmente muitas outras peças ainda estão em outros países de forma ilegal, ainda aguardando esse processo de repatriação. Hugo de Leon para o Jornal da Cidade. Patrimônio nosso, né? Obrigada, Hugo, pelas informações. A governadora do Ceará, Isolda Sela, falou hoje sobre alianças políticas nestas eleições. A declaração foi dada durante o encontro com empresários do comércio. A governadora Isolda Sela chegou pontualmente para o encontro que aconteceu durante um café da manhã na sede da Câmara dos Dirigentes Lojistas, no centro de Fortaleza. Entre os assuntos da conversa dos empresários com a governadora estava a alteração do ICMS e também questões da segurança pública. De todos os impostos arrecadados, no nosso país, 70%, em torno de 70%, vai para o governo federal. É o governo federal que recebe, que fica sob o seu poder para a execução. 30% vai para estados e municípios. Qualquer medida que venha para afetar fortemente essa área, que já fica numa desvantagem grande com relação ao governo federal, precisa ser feito com muita responsabilidade. Nós temos acompanhado o desenvolvimento desse trabalho e o secretário tem trazido uma força efetiva muito grande da Polícia Militar presente realmente no centro de Fortaleza, e com isso o resultado é que diminuiu em torno de 40% todos os fatos ocorridos no centro, diz respeito a furtos qualificados e roubos. A governadora Isolda Sela não pôde fugir dos questionamentos sobre as eleições e alianças políticas, mas disse que permanece focada nos desafios do governo. Eu estou muito focada de que nós possamos realizar os compromissos assumidos, fazer com que os resultados continuem aparecendo, sendo realidade na vida das pessoas, e para hierarquizar assim o maior desafio, eu colocaria assim os desafios relacionados à saúde e à segurança. Diante da alta de preços dos combustíveis, o governo federal anunciou uma nova troca na presidência da Petrobras. José Mauro Ferreira Coelho ficou 40 dias no cargo antes de ser demitido. Essa é a terceira mudança de chefia durante o governo de Jair Bolsonaro. Quais as consequências eleitorais de uma nova alteração? Assunto para a colunista do GC+, Carla Michele. Olá, muito boa noite a todos. O presidente da República promoveu pela terceira vez a substituição do comandante da gigante de economia mista, a Petrobras, no momento em que os preços dos combustíveis passam por constantes alterações, impactando diretamente o poder de consumo dos brasileiros. E nós sabemos o quanto a avaliação de um presidente da República está relacionada à condução da economia de um país. Via de regra, se as pessoas estão empregadas com poder de compra graças à estabilidade dos preços, essa avaliação do chefe do executivo tende a ser positiva. E o contrário também é verdadeiro. Portanto, diante de uma situação inflacionária corroendo o poder de compra das pessoas, a tendência é de que haja uma avaliação negativa do presidente da República. Como nós estamos num período em que a corrida eleitoral já se mostra bastante acirrada, é necessário que o presidente da República adote medidas para garantir uma imagem mais positiva junto ao eleitorado. Mas claro que não adianta substituir apenas o presidente da gigante se não houver uma intervenção indireta do governo na formação de preços da empresa que tem como principal acionista o próprio governo. E hoje tem conteúdo novo no JC Entrevistas, que recebeu o pastor Davi Herculano, da Comunidade das Nações. A igreja está comemorando 10 anos de atuação no Ceará e a partir da próxima quinta-feira tem uma programação especial, um grande evento. Confira um trecho da entrevista e o conteúdo completo no QR Code que vai ficar na tela. Na Conferência Nordeste, além dos cultos, das pregações, vai acontecer também uma feira de negócios, não é isso? Como é que funciona essa feira de negócios? Como é que deve acontecer?
Nós temos mais de 17 expositores, que são parceiros mesmo, que investiram nesse nosso sonho de fazer uma grande comemoração para os 10 anos. E lá nos intervalos, além do centro de negócios, quem estiver conosco vai poder participar também de uma praça de alimentação, porque a sexta-feira já vai começar bem mais cedo, né? Na quinta a gente já começa final de tarde, noite, a partir das 19 horas, mas no sábado é o dia todo, então nós estamos preparados para o dia todo, tendo também esse hall de negócios, mas também tendo toda a parte para que as pessoas se sintam bem em termos de alimentação. Quem são os principais convidados aí? Quem são os esperados? A primeira maior atração, né, e convidado, esse não pode faltar, é Jesus na presença do Espírito Santo. Então, esse é o nosso ponto central. Nós estamos celebrando essa presença, mas alguns amigos, né, foram convidados para estar conosco, como o Tiago Brunet, o Cláudio Duarte, que traz uma palavra de ensino, mas com muito bom humor, traz o Fernandinho na parte de louvor, a Midian Lima também. A gente vai ter também o Dave Leonardo. Dave Leonardo hoje tem sido um fenômeno evangelístico. Nossos bispos, nós temos o privilégio de estar com o bispo JB, a bispa Disse, e também o bispo Fabrício e a bispa Raquel Moreira. O Lucinho também, que é um grande pastor de jovens para o Brasil, vai estar aqui conosco. E além do nosso pastor lá de Recife, Bruno Guzmão, vai estar também trazendo um louvor e uma adoração. Vai ser um tempo incrível. Depois do intervalo, os detalhes da chacina em Monsenhor Tabosa. E mais, empresários e contadores são presos no Ceará suspeitos de sonegar quase 30 milhões de reais em impostos de uma distribuidora de bebidas.
4 pessoas morreram e 3 ficaram feridas no ataque criminoso em Monsenhor Tabosa, sertão central do estado. As informações com Jonas Deison. Em Monsenhor Tabosa, 4 pessoas foram mortas a tiros na manhã desta terça-feira. De acordo com a polícia militar, as vítimas da chacina são um menino de 12 anos, um idoso de 70 anos, uma adolescente e um homem de 40 anos de idade. Outras 3 pessoas foram baleadas e sobreviveram ao tiroteio. As 6 pessoas estavam em uma residência que foi invadida por 3 homens fortemente armados. O idoso e o garoto morreram no local. Os demais foram socorridos para unidades hospitalares na cidade de Monsenhor Tabosa e Crateús. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social afirmou que 3 pessoas envolvidas com os crimes na cidade foram detidas pela Polícia Militar, com uma grande quantidade de munições, armas de fogo, carregadores, balaclavas e 2 artefatos explosivos durante diligências acerca das mortes ocorridas na cidade. A ocorrência está em andamento e a pasta afirmou que mais informações serão repassadas posteriormente. Jonas Deison para o Jornal da Cidade. É isso, o Núcleo de Homicídios de Canindé, no Sertão Central, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, prendeu agora há pouco mais 5 envolvidos na chacina de Monsenhor Tabosa. No total, 8 pessoas já foram presas pela chacina no município. Logo após esse crime, os suspeitos fugiram pela BR-020. Foi aí que os agentes caíram em campo e começaram as buscas pelos criminosos. Um deles tem mandado de prisão em aberto. Um vasto material foi apreendido com os bandidos, 3 pistolas, um revólver, além de várias munições de diversos calibres. Aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro também foram localizados com esse grupo. E 8 pessoas foram presas suspeitas de sonegar quase 30 milhões de reais em impostos de uma distribuidora de bebidas no Ceará. São empresários, contadores e facilitadores que participavam de um esquema montado há 5 anos. O esquema começou a ser investigado em maio de 2019, após o envio de informações fiscais pela Secretaria da Fazenda. Representantes do segmento de bebidas denunciaram à Cefaz a prática de concorrência desleal e nociva ao comércio local. Foram criadas diversas empresas de fachada que ajudavam nesse teatro, nessa simulação. Essas empresas muitas vezes emitiam notas fiscais para a empresa Atacadão, que é o alvo principal, para justificar uma questão de movimentação fiscal, mas a mercadoria, de fato, muitas vezes ela vinha de outros estados por fora dos postos fiscais e, portanto, sem pagar o tributo pela entrada da mercadoria. As investigações apontaram que entre 2017 e 2020, o esquema fraudulento registrou 95 milhões de reais. Isso implica que 28 milhões deixaram de ser recolhidos aos cofres públicos. Um ramo que tem alíquotas mais altas de ICMS, e aí a gente vê de cara um prejuízo da ordem de 30 milhões de reais em arrecadação em um único setor, mas também eu diria, um espelhamento de uma ação conjunta que deixa muito claro o quanto nós temos evoluído nos sistemas de controle. A cada dia que passa, nós passamos a ter mais visibilidade dessas ações. A Operação Escócia foi desencadeada em 8 municípios cearenses, como Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Eusébio, Juazeiro do Norte, Iguatu, Crateús e Quixadá. 6 mandados de prisão temporária, 2 mandados de prisão preventiva, e o trabalho segue, com a investigação para apurar mais evidências que talvez envolvam outras empresas. E o secretário da Segurança Pública do Estado, Sandro Caron, falou sobre as prisões da chacina de Monsenhor Tabosa. Vamos conferir. Nosso objetivo era prender em flagrante os autores dos homicídios. Então, ao longo do dia, foram realizadas 8 prisões de membros de grupos criminosos, sendo 3 de manhã pela Polícia Militar e à tarde a Polícia Civil completou então com mais 5 prisões, sendo que esses 5 presos pela Polícia Civil à tarde foram exatamente os autores dos homicídios na manhã de hoje. O Jornal da Cidade termina aqui. Assista agora ao Jornal da Record. Boa noite e até amanhã. Amanhã, às 6h30, Luciana Ribeiro e Miguel Anderson chegam com o Balanço Geral Manhã. Uma boa noite para você. Tchau.